Uhum. Oi, meu Mato Grosso do Sul, lindo e cheio de gente bonita. Seja bem-vindo mais uma vez aí ao nosso Facebook. Quero sempre te lembrar que em estadoonline.com.br você pode conferir todo o conteúdo que a gente faz ao vivo aqui no nosso perfil da Keliana Fernandes e também na página Keliana Fernandes e página do Estado Online MS no Facebook. Quero lembrar você que aqui nós temos diversos conteúdos para todo gosto. E estamos prestes a estrear mais um vídeo e podcast no estadoonline.com.br. Eu hoje vou conversar com Álvaro Vasques, ele que é CEO e fundador da Opt3, tá? Um representante parceiro, aliás, o mais top dos parceiros do Google no estado de Mato Grosso do Sul. Ele é Google Partner Premier. Uhum. Tá achando que é pouca coisa, né? Não. Diz que hipnotiza pessoas, viu? Ele diz que é hipnoterapeuta. E eu vou desafiá-lo aqui a me hipnotizar ao vivo. Então, você que está online agora, se quiser ver se ele consegue ou não hipnotizar aquele ano ao vivo, fique até o final da live, que não vai demorar muito, tá? Vai ser curtinha, mas tenho certeza que será uma das mais polêmicas. Álvaro, ele é investidor de negócios, dos quais também vai falar com a gente a respeito. É vocalista do Bêbados Habilidosos. Não se dá muito bem com achismos, só trabalha com dados, fala apenas do que entende, pesquisa muito, só assim é que ele fala. E ele quer também estrear um videocast aqui no Estado Play com um nome um tanto polêmico. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele e enquanto conversamos, eu quero que você que está assistindo a nossa live agora, diga o que acha. Ele quer estrear aqui no Estado Play o videocast O Herege. O que você acha? A gente deve ou não? Vamos lá, Álvaro, me diz. O Herege, bem-vindo, viu? Bem-vindo aqui Obrigado. ao Enfoque com a Keliana, o nosso Estado Play, estadoonline.com.br. A gente tem conteúdo adoidado. Agora, o Herege, você sabe que você está quase me convencendo, mas ainda não. Quero saber o que o público vai dizer. Então, na realidade, o herege ele é uma coisa comum, se a gente for parar para pensar, né? Pensando na questão de religiosidade, né? O herege seria o cara que não acredita, né, numa certa religião ou que ele blasfema contra certas religiões. Por isso é a resistência, exatamente. Né? Só que, na realidade, o herege do canal, né? A palavra herege, ela vem do sentido de que, se a gente pudesse substituir a palavra herege, seria por liberdade de pensamento. Porque todos nós somos hereges de alguma coisa. Então, quando eu não concordo com um viés, eu sou herege daquele viés. Quando você estava tentando me convencer, mas você me disse que no dicionário, o herege Sim. tem um significado. Exatamente. O herege, no dicionário, ele diz o seguinte, tem essa questão religiosa também, mas também tem a questão que é quando você vai contrário ao meio comum. Uhum. Ou ideias comuns, ou grupos, né? Então, por exemplo, se eu não me adequo àquele grupo, para aquele grupo eu sou um herege. Então, por exemplo, se eu sou bolsonarista, pro pessoal de esquerda, eu sou herege. Certo. Se eu sou um esquerdista, para os bolsonaristas, eu sou um herege. Ainda mais com esse momento dessa polarização toda, então tem muito herege por aí. Então, a questão por exemplo, se eu não concordo com tal coisa, tipo, vamos supor, uma tribo que usa só preto, se eu vou andar no meio deles com uma outra cor, eu sou um herege. Então, se eu vou contra aquilo, se eu tenho minha própria opinião e eu não ando em manada, eu sou um herege. Por que isso? Porque estar sempre querendo não, né? Isso parece uma forma de enfrentamento. Na realidade, não. Eu acredito que seria uma forma de provocação. A um livre pensar. Então, você ser livre para pensar. Se você for falar até mesmo, a gente falando de religião, né, pensando na questão da religião, a própria Bíblia fala, né, conheça a verdade e ela te liberta. Então, se ela liberta, você é cristão? Posso dizer que sim. Frequenta alguma religião? Já frequentei inúmeras religiões. Mas acredita em Jesus Cristo? Sim, sim. É? Sim. Bom.
Então fica tranquilo que eu não sou o anticristo, nem nada disso. Ele garantiu aqui o seguinte, que o herege não vai falar heresias contra nenhuma religião. Exatamente. Mas isso não quer dizer que eu não vá questionar algumas coisas. Por exemplo. Por exemplo, muitas coisas. Ele não quer falar ao vivo. É que tem muita pauta. Não, tem muita pauta. Isso já é pauta para o programa. Vocês vão ficar curiosos. Você não quer me dar não, aí um não vou dar spoiler, não. Mas tem muita coisa aí que a gente pode questionar sobre inúmeras coisas, não só com relação à religião X ou Y, mas é a forma de pensar das pessoas, né? É o julgamento, né, sobre as coisas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Por exemplo, assim, como eu falei lá, se eu não sigo a sua cartilha, se eu não penso como você pensa, se eu não leio da forma como você lê, se eu não interpreto da forma como você interpreta, então eu sou herege. Quem é Álvaro Vasques? Álvaro Vasques é um pai apaixonado, né, pela filha dele, pela minha esposa também. A gente já está junto aí há 17 anos, é minha companheira de vida, né, é um cara... Se eu pudesse resumir, eu sou um espírito inquieto. Eu nunca tô parado. Até hoje eu estava reescrevendo o release do Bêbados, né? Aí tem uma frase que eu deixei no final, que já tinha sido feita, né? E eu falei, não vou tirar isso, porque tá legal. Que fala assim, que a pedra que rola, ela não cria limo. Faz sentido. Então, assim, a gente está sempre procurando coisas, sempre lendo, sempre pesquisando, não ficando simplesmente contente com o mesmo, sabe? Com mais do mesmo. A gente está sempre procurando coisas novas, está sempre inventando coisa. Então, minha mulher muitas vezes fala para mim isso assim, fala assim, pô, agora que você está mais tranquilo, você vai ficar arrumando coisa para sua cabeça, vai arrumar mais confusão, mais coisas quando fala com relação a investimentos e coisas que às vezes nem dão certo, mas assim, ou dão certo, mas não dão aquela... Porque para muitos, o dar certo, tem que dar muito dinheiro. Para mim, não. Para mim, às vezes, as coisas dão certo quando elas te geram satisfação, felicidade em você estar ali. Por exemplo, eu tô numa banda de blues. Existe algum bluseiro rico no Brasil? Não. Então, assim, são coisas que te dão prazer. Qual o peso para você de substituir o Renato? Renato foi o compositor e vocalista de blues mais... icônico, né? Exatamente, é um ícone, né? Sim. Aqui, pelo menos na língua portuguesa, foi um ícone, o Renato. Sim. Como é que é o peso de substituir ele? Então, na realidade, eu sempre digo a mesma, assim, uma frase, né, foi inclusive a primeira frase que eu falei depois que eu cantei a primeira música com Bêbados, né? Eu não estou aqui para substituir o Renato. O lugar dele vai ser sempre dele. Ninguém vai tirar isso dele. Entendeu? Aquilo ali é dele. Ele, vamos dizer assim, solidificou isso de uma forma que não tem como desconstruir e nem tem por que fazer isso. Então, eu só ocupei o meu espaço. Entendi. É um espaço que é meu. Não é o que você tenta fazer, não é substituí-lo. Não. O que você quer realmente é mostrar quem é. Sim. O Álvaro Vasques. No entanto, que isso foi uma das coisas que ajudou na minha escolha para ser vocalista, né? A banda me escolheu justamente porque eu fui das pessoas que fizeram o teste, o único que não tentou imitar. E você compõe também? Sim. Tenho algumas composições, inclusive a gente está lançando um novo CD agora. CD não, que CD é velho, né? É álbum. A gente está lançando um novo álbum. Tem composições que também... na realidade eu participei, a gente fez um esquema, falou que é tipo Queen, né? Todas as músicas são da banda agora. Então, assim, as músicas novas a gente está compondo junto. Então, um faz a letra, o outro faz a melodia, o outro faz os instrumentos, vão entrando e a gente vai discutindo junto, muda a letra, faz uma coisa ou outra. Então, isso e está sendo muito legal. Principalmente nessa época de pandemia, a gente está com um álbum praticamente pronto e a gente acabou... até um spoiler para vocês, que vai acabar tendo mais de um álbum. Olha! Porque deu bastante música. Até que enfim um spoiler pra gente, né? Sim, um spoiler. Seu ridículo. Só um. Vamos lá, tem gente participando com a gente aqui, viu? Não deixa de votar
E aí, o Herege estreia ou não em estadoonline.com.br? E me diga, você quer ver a Keliana Fernandes ser hipnotizada ao vivo? Será que o nosso hipnoterapeuta, né? Esse nome é difícil. Mas o homem que faz hipnose, é um hipnotista, hipnotista? Hipnólogo. Na realidade, o hipnólogo é o que estuda a hipnose. Eu tô falando mais fácil, quer falar mais difícil ainda? Hipnotista. É? Simples. Hipnotista? É, mais fácil. Será que ele vai conseguir me hipnotizar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Então, eu comecei a estudar hipnose já mais ou menos uns 6 anos. Uhum. No começo, assim, por curiosidade, depois até mesmo porque eu via, vamos dizer assim, o poder da hipnose com relação à resolução de muitas coisas da nossa vida. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então eu comecei a praticar comigo. Quer dizer que a gente se hipnotiza? Exato. O hipnotista, o hipnoterapeuta, ele nada mais é do que um GPS. Uhum. Ele vai te dar algumas coordenadas e vai falar, na rotatória, pegue a primeira saída. Se você pegar a segunda saída, não vai acontecer nada. Porque só depende, chegar onde você quer ir. Porque depende de você. No entanto, que a hipnose ela é completamente, vamos dizer assim, permissiva. Então, você só faz o que você está disposto a fazer. Então, o que a gente chama ejetou. Né? A pessoa está ali, num transe, e de repente ela ejeta, porque alguma coisa incomodou. Olha lá, estão dizendo que você não vai conseguir me hipnotizar, porque eu sou forte. Obrigada. Obrigada. Oi, Edson, mas tudo bom? Mas o mais interessante é que eu já ouvi, Beijo. eu já ouvi uma... Oi, João, tudo bom? João Gamarra tá com a gente aqui. Beijo, que eu não estou conseguindo ler aqui, tá dando reflexo, peraí. Ai. Volta para a TV, Keliana. Eu estou na TV online, meu amor. Aqui eu posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, não tem nenhum problema. Então, eu prefiro ficar por aqui por enquanto, tá bom? A hora que eu tiver total liberdade para falar o que eu quiser em canal aberto, aí eu volto para a TV. Você acha que eu volto para a TV? Acho que não. TV aberta? É muito melhor. Vai participar do Herege. Ah, é? Vai contar sobre a TV. Vou contar sobre... Ai, meu Deus, aí danou-se, hein? Por que a Keliana saiu da TV? Exatamente. Sabe que foi uma das lives mais assistidas minhas? Verdade. Então vamos fazer um herege. É verdade. Isso. O herege da TV. O herege... Meu Deus do céu. Não, eu acho que não. Eu pretendo ainda. Voltar um dia. Pretendo ainda voltar um dia, não sei quando, né? Mas quem sabe um dia a gente tenha um diretor de televisão, dono de televisão, que deixa com que o apresentador fale exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer. Ou não falar também, né? Mas alguns deixam, depende muito. Depende muito da onde, do local, né? Onde você está, né? Geograficamente falando, né? Mais ou menos. Vamos pular essa parte, vamos né? Lá. Estamos deixa outro spoiler pro herege. Keliana no herege, hein? Tá certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a hipnose, então. Uma coisa que ele falou assim, ela é forte, né? Muita gente fala isso. Somente fraca que é hipnotizada. Pessoas fracas que são hipnotizadas, e não é assim? É a maior mentira. Porque, na realidade, só pessoas que são extremamente concentradas, elas conseguem atingir um ápice na hipnose. Então, quanto menor a concentração, pior o resultado. Então, a mente mais forte, vamos dizer assim, é a mente que mais consegue. Sei. Então, você, por exemplo, você não tem nada a ver, você disse que é um espírito inquieto, certo? Um espírito inquieto, ele também consegue ser concentrado? Sim. É que no caso meu, que eu falo espírito inquieto, apesar de eu ser ansioso pra caramba, eu consigo direcionar, por isso eu faço inúmeras coisas. Muita gente me pergunta, como é que você dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Isso é banda, meu frango texano, eu experimento, que é muito bom também. Frango? O frango texano que eu faço nos domingos. Aí tem a barbearia. Não, então vai ter que me chamar, porque o meu prato preferido é frango. Aí tem a barbearia também. Então aí fora isso tem outros negócios digitais também, que tem os experts que a gente lança também, então tem uma série de coisas. Eu quero falar sobre essa parceria, sobre você ser o top dos tops dos parceiros do Google no estado. Como isso aconteceu? O que é realmente que isso quer dizer? Então, na realidade, não foi nada premeditado, né? Eu trabalhava no Portal Educação, aí enquanto eu estava no Portal Educação, eu recebi eu já atendia um cliente como freelancer, e aí esse cliente precisava de um serviço de performance de Google Ads. E nessa época, a minha especialidade era mais focada na parte de dados, análise de dados. A minha formação é análise de sistemas. Então, eu sou um analista de sistema de formação e um maluco do marketing, um maluco digital,
por vocação. Então eu peguei esse cliente específico, era um bom cliente, um cliente grande, nacional. Então, uma verba monstruosa, tipo, coisa de 60 mil reais por dia. Então, assim, para eu aprender praticamente a mexer com o Google Ads. E aí você aprendeu. E foi ali que eu comecei aí, na realidade, quando eu recebi o desafio num dia, 3 dias depois eu tinha feito todas as provas das certificações do Google e tinha passado já nas provas. Olá lá. Aí eu comecei porque precisava, né, me certificar, porque eu fazia análise das campanhas dos outros, mas eu nunca tinha pilotado campanha. Então, a partir daí eu comecei a pilotar. E aí a empresa foi crescendo, né? A gente comecei a contratar, né? Ter mais pessoas, ensinar. E esse processo de você ensinar, eu sou muito chato com algumas coisas, inclusive tem uma coisa muito engraçada que aconteceu. Teve uma época que eu quis expandir muito. Eu vi outras agências, principalmente em Curitiba, o pessoal atendendo contas pequenas, só que em grande escala. E eu vi lá, por exemplo, um analista atendendo 50, 60 contas. E para mim isso era impossível, né? Pela qualidade com que eu prezo das contas. Então, eu ensinava meus meninos assim. Falava, ó, cuida desse dinheiro como se ele fosse seu. Se fosse seu, você investir desse jeito? Não, então investe direito. Faz de uma forma como se fosse para você. Então, isso foi o que eu ensinei para eles. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar, não, esse cliente não pode gastar mais que 3 horas com esse cliente, porque senão a gente vai tomar prejuízo. Que eu criei o OptiSmart, que era um programa para atender micro e pequenas empresas. Só que assim, era um setup praticamente da campanha, e eu tinha que dar aquele setup tinha que ser maestral e não podia ter muita refação, porque eu tinha 3 horas pelo valor que estava sendo pago para atender esse cliente. E aí eu passava e via os meninos lá mexendo na conta. Aí eu passava, tava mexendo na conta de novo. Passava, tava mexendo na conta de novo. Eu chamava e falava, pô, eu falei pra você, 3 horas, cara. Você já gastou mais horas aí. 3 horas, 3 horas, 3 horas. Aí um deles virou pra mim e falou assim, pô, cara, você me ensinou que eu tenho que cuidar desse dinheiro como se fosse meu. Em 3 horas eu não consigo fazer isso. Aí eu abortei e a gente não fez mais nada para micro e pequenas empresas. Porque se eu não pudesse dar a qualidade que eu prezava, então eu preferia não atender. Que é o que eu faço hoje. Então eu prefiro, às vezes, não atender do que atender minha boca. Do que atender minha boca, exatamente. Entendi. Tá certinho. Certo. Vamos voltar então aqui para a parte pessoal do Álvaro. Você disse que tem uma filha de 9 anos, né? Você viajou o país por pelo menos 37 países. Aliás, 37 cidades, né? Certo. Por que isso? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 16 anos, eu comecei numa empresa como office boy. Aí, com 4 meses, eu virei encarregado do CPD, que na época chamava Central de Processamento de Dados. Justamente porque eu sempre fui um moleque curioso. Eu passei, em 4 meses, eu tinha passado por todos os setores da empresa, mesmo sendo office boy, porque eu terminava meu serviço correndo para mexer no computador, porque eu não tinha computador em casa. Então, era o lugar que eu tinha para mexer com o computador. Então, eu era asiladinho do computador. Ficava lá sentado e mexendo, e olhando, e procurando entender como funcionava. E um dia passou o cara do CPD, que trabalhava lá, que era o encarregado, e uma máquina do caixa. Eu trabalho numa empresa que fazia cobrança de IPTU aqui. E aí, foi bem na época de fevereiro, o vencimento da primeira parcela do IPTU, lotado. E o caixa, um dos principais, assim, eram 3 caixas principais, um deles deu problema. Só que já tinha dado problema antes. E aí, quando eu passei e vi o cara arrumando, eu escutei um barulho, que era tan. Era um bip longo e 2 curtos. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, quando dá esse bip longo e 2 curtos, é placa de vídeo. Você pode abrir e apertar aqui, ó. Aí eu falei, qual que é a placa de vídeo? Ele me mostrou. Aí ele apertou assim e pronto, tá funcionando. Foi lá, parafusou. Aí, nesse dia, tava aquela muvuca e o gerente correndo de um lado pro outro, e o caixa parado, e eu trazendo o troco pros caixas, pegando do financeiro. E eu era office boy, né? Então, eu trazendo assim, aí o gerente pegou, falou assim, agora o caixa, tô tentando falar com o cara do CPD e não consigo, tô tentando falar e não consigo, liga pro cara, o cara sumiu, e aquela loucura. Era assim antigamente. E aí, de repente, aí eu falei assim pra ele, isso é placa de vídeo. Aí ele falou, como é que você sabe, moleque, que é placa de vídeo? Eu falei,
um longo, 2 curtos, placa de vídeo. Aí ele falou, mas você sabe arrumar isso? Falei, sei. Eu vi o cara do CPD arrumando, eu vou lá e arrumo. Chamava Cláudio, o cara do CPD. Falou, eu vi o Cláudio arrumando, eu consigo sim. Aí ele falou, então tá, mas e se você estragar? Falei, se eu estragar, desconta do meu salário. Ui. Aí eu peguei, fui lá, peguei o extrator de grampo, abri a máquina, eslotei a placa, liguei, pô, funcionou o caixa. Aí esse gerente pegou e falou pra mim assim, guri, você tem jeito pra esse negócio de computador? Eu vou pagar um curso de manutenção pra você. E ali começou minha carreira. E hoje ele é ele era muito amigo do meu pai. E hoje, assim, é uma das pessoas que são responsáveis por eu ter chegado onde eu cheguei, né? Chama José Aparecido Soncella, se ele estiver ouvindo. Por causa do pam, 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 pam. Pam, pam, pam. E por causa da oportunidade que ele me deu, porque ele entendeu que, pô, esse moleque tem jeito. E ele me deu um empurrãozinho. Olha que interessante. Por causa do pam, 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 pam. Hoje nós temos aqui, eu tenho na minha frente um dos maiores parceiros do Google no Brasil e o maior no estado do Mato Grosso do Sul. É realmente um cara de visão esse que investiu em você, né? Pois é. E assim, eu sou muito grato a ele, até assim, sempre nas minhas palestras, quando eu falo que o que me projetou para começar a trabalhar com isso foi justamente esse BIP, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sempre falo para as pessoas que você também não ter medo, né? Uhum. Porque o que eu falei, eu podia ter pensado ali, tipo, eu ganhava na época R$174. A gente pode presumir, então, que você teve uma infância difícil, financeiramente falando. Assim, nunca me faltou, mas também nunca sobrou, né? Uhum. Meu pai era aposentado da Noroeste do Brasil, minha mãe era de casa, fazia salgadinho para vender, inclusive uma das sopas paraguaias mais famosas de Campo Grande era da minha mãe, né? E ela ainda é viva? Não, falecido já os dois. E aí minha mãe, até a Paulinha, uma amiga minha, ela fez num jornal uma matéria falando porque minha irmã fez a sopa paraguaia da minha mãe, e elas foram comer lá e fizeram a matéria falando sopa paraguaia com gostinho de saudade da Danzila. E eu vou te falar que eu não consigo comer sopa paraguaia até hoje. Depois disso, não consigo. Para mim é muito difícil. Sua mãe era muito importante para você? Ah, sim, meu pai, assim como homem, a integridade, né, a moral e aquela coisa toda, sabe? Meu pai é um cara que é um extraterrestre, ele não é um cara normal. E minha mãe, ela sempre foi a batalhadora, a guerreira, a trabalhadora, que não tem tempo ruim, sabe? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de acordar tarde, não consigo. Porque meu pai falava que ninguém vence na vida acordando tarde. Tem que acordar cedo. Uhum. Cara que quer trabalhar, que quer vencer na vida, acorda cedo. Uhum. Então isso ficou para mim como... Você acorda que horas? Quando eu durmo, eu acordo em média 3h30, 4 horas da manhã. Em média, assim, às 4h30. Quando eu tô muito cansado e vou dormir tarde, aí eu acordo umas 6h30, 7 horas, 6h30, 7 horas. Álvaro, fala pra gente, relembra pra gente algo que mais marcou a sua vida nesses seus 30 aí? Tenho 41. 41, olha, que legal. Obrigado, né? Pelos 30. Os 41 anos, algo que mexe com você, é algo com a tua mãe, é com o teu pai, com a tua esposa, com a tua filha, como é que é? Eu acho que tem uma série de passagens, assim, que marcam muito, né? É claro, o nascimento da minha filha, assim, pegar ela no colo, né, primeira vez, e saber que ela é sua, né, e fazia 1 ano e mais ou menos, quando ela nasceu, depois de 1 ano, meu pai faleceu, um pouco antes de 1 ano, e depois de um ano e 7 dias que meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Então foi muito seguido, né? Muito rápido. Então, eu falo que janeiro é o mês da minha maior alegria e das minhas maiores tristezas, né? Qual é o aniversário da sua filha? 20 de janeiro, junto comigo. Olha, mesmo capricorniana. Dia. Mesmo dia. Se prepara, eu também sou. Aí minha mulher que sofre, né? Com os 2 capricornianos em casa. Ui, e você é de que dia? Dia 20 também. Ela 20? nasceu no mesmo dia. Ela nasceu de presente pra mim. Ela foi Olha meu presente. Só, dia 20, no dia do seu aniversário. Normal? Foi cesárea. Só que foi premeditado, assim, eu falo que eu tenho até, inclusive, numa palestra de métricas que eu falo como eu programei, junto com minha mulher, a gravidez e o nascimento no dia do meu aniversário. Para a gente encerrar aqui, como eu disse, eu gostaria de saber se você consegue me hipnotizar.
Primeira pergunta, pelo que você me disse, é se eu quero ser hipnotizada, né? Exatamente. Você disse que se eu não quiser, você não consegue. Se você sentir qualquer desconforto, ou não quiser, assim, tiver algum medo, ou não se concentrar, tiver, tipo, dispersa com alguma coisa, não vai acontecer. A gente pode fazer um teste de concentração, se eles quiserem fazer também, aí fique à vontade. Então você em casa não, pode. Ninguém vai passar mal por causa disso, fica E tranquilo. ninguém vai ficar com o dedo grudado? Não. Igual o Caio. Fica... O Caio não deixou eu filmar, eu queria mostrar aqui, gente. É uma coisa bem relaxante, assim. Na realidade, esse primeiro, eu vou fazer o seguinte, vou fazer duas Primeiro coisas. Fala para que serve, por que as pessoas às vezes procuram? Então, a hipnose... Isso é um tipo de tratamento, né? A hipnose terapêutica, né, ela é procurada por inúmeras coisas, fobias, né, ansiedade, uma série, ela é uma ferramenta no tratamento de várias comorbidades, vamos dizer assim, né, seja ela psíquica, né, assim, principalmente psíquica, né, como, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, né, isso, ela auxilia bastante. A gente não pode falar... Que cura. Que cura, exatamente, porque não tem como falar isso, né, até porque não pode. Não é cientificamente comprovado. Mas eu já vi muita gente, assim, conheço muitas pessoas que não tiveram mais nada depois disso, inclusive não tomam mais nem remédio. Procuraram, é claro, o seu médico, né? Aí eu falou pro médico como estava, falou que passou por uma sessão e o médico com deu alta. Uma sessão é possível? Uma sessão não, na realidade são, assim, porque eu particularmente trabalho assim, uma anamnese, você faz a consulta, vamos dizer assim, para você entender o problema, uma sessão, para fazer toda... para cuidar o que você pontuou, né, na anamnese. Algumas pessoas precisam de mais sessões. Tá. Outras não. Tá, e também depende muito do problema, né? Vamos lá então, gente. Vamos lá. Vamos lá. É agora. Quem estiver assistindo, vai falando o que está acontecendo com vocês aí também, tá bom? Beleza. Vamos. Tá, eu vou pedir então para você só se concentrar e relaxar. Relaxar. Pode ficar com os olhos fechados, os olhos abertos. Aí eu vou pedir para você imaginar que você está sentado agora na sua cama, na sua casa. Aí eu quero que você olhe em volta e vai observar todos os objetos, os móveis, exatamente como você deixou quando você saiu. Quero que você perceba tudo. Aí eu quero que você olhe para a porta do quarto. E essa porta está fechada. Eu quero que você se imagine agora levantando e indo até a porta. E aí você vai abrir essa porta. E aí você vai pisar no corredor ou na saída do quarto logo. Quando você pisar, você vai perceber uma coisa. Você está descalço. E o chão está bem gelado, ainda mais agora com esse frio. E a cada passo que você vai dando em direção à cozinha, esse chão vai ficando mais gelado, mais gelado. E aí quando você chegar em frente à geladeira, vai estar muito gelado. E aí você vai abrir essa geladeira, porque quando a gente está na frente da geladeira, a gente imagina, normalmente a gente está com fome ou com sede, né? Então você vai abrir essa geladeira e vai olhar, só tem garrafas de água vazia. Todas vazias. E um limão lá no fundo. Quero que você imagine isso. Garrafas vazias e um limão lá no fundo. Esse limão ele pode ser verde, amarelo, laranja, não importa a cor dele. Eu quero que você pegue esse limão, coloque ele na sua mão. Aí você vai apertar esse limão e vai ver que ele está gelado, porque ele estava na geladeira. Então, para confirmar, eu quero que você aperte e imagine o gelado do limão. Aí eu quero que você comece a manipular esse limão, comece a manusear ele. Eu quero que você comece a perceber a textura desse limão. Se ele é crespo, se ele é liso, se ele é áspero. Mas também não importa, do jeito que você imaginar. Aí eu quero que você crave agora a sua unha na casca do limão. E comece a raspar. Aí vai começando a entrar casca de limão debaixo da unha, assim. Vai dando um pouco de agonia, é meio ruim, assim. E o limão, quando a gente raspa a casca dele, ele solta aquele sumo. E aquele sumo ele começa a se espalhar pelo ambiente todo. Você vai imaginando ele se espalhando pelo ambiente inteiro. Quanto mais raspa, mais forte vai ficando o cheiro de limão. Quanto mais raspa, mais forte fica o cheiro de limão. E aí você pode abrir seus olhos e cheirar sua mão.
Não tô sentindo Não veio cheiro de limão? Você Não veio, veio. Luiz? Também não? E o pessoal aí? Alguém sentiu o cheiro de limão aí? A galera não sentiu. Então, Não. como eu expliquei. Mas teve uma coisa interessante. Quando você falou Do chão. Não, quando você falou do limão que eu tava com ele na mão, eu senti um gosto. O gosto eu senti. O gosto. Um gosto, assim, meio azedinho. Um azedinho na boca, assim. Às vezes acontece. É. Tem pessoas que... depende da rotina que a gente está fazendo. Nesse caso, eu procurei uma percepção olfativa. Eu poderia falar assim, você vai pegar um pedaço do limão e colocar na boca. Isso é uma coisa que, de qualquer forma, mesmo se você parar para pensar, qualquer um que se imaginar chupando limão já fica com a boca cheia d'água. Então, isso é meio que comum. Né? Você pensa assim... E aquele do dedo? Eu achei interessante aquele do dedo que o Caio não conseguiu tirar de jeito nenhum. O Caio não sentiu o cheiro do limão. O dedo. Ele sentiu só o cheiro do cigarro. É. Eu achei legal também a parte de sentir o chão gelado, porque realmente está muito gelado, Sim. né? E hoje eu senti isso. Na hora, antes de você falar para eu sair, eu já fiquei meio hesitante, porque eu já imaginei que eu estava descalço e ia gelar o meu pé. Eu saí e fui de ponta a ponta assim, até a geladeira. Mas é isso que a hipnose faz, né? Por exemplo... a hipnose ela é um estado natural. E assim, como o pessoal fala assim, não deu certo, você não conseguiu. Na realidade, não sou eu que consigo, é a pessoa. Então, assim, eu só sou, como eu falei, o GPS. Vai aqui e vira à direita. Se virar à direita, vai acontecer. Se não virar, não vai acontecer. Então, por algum motivo, pode ser que não tenha virado. E isso, tipo, não é uma coisa, uma incumbência minha. Então, isso a gente chama de a capa do mágico, né? Então, quando o hipnotista, principalmente quando faz de rua, que é o que eu mais gosto, que é street, é você fazer na rua, abordar as pessoas que você não conhece, sem fazer a gente chama de... seria um preset, você vai fazer uma... Agora me fugiu o nome, mas é assim, você faz uma pré-hipnose, uma preparação toda antes de você fazer de verdade. Que seria você ativa uns convincers e algumas coisas para que você consiga, que a pessoa consiga se convencer que funciona e ela vai se entregar. Então, assim, eu faço muito instantâneo. Então, o instantâneo é desse jeito, você pega a pessoa, dá certo com uma, não dá certo com a outra, ok. Próximo, entendeu? Então, assim, eu não tenho esse apego de, funciona, não funciona. Você faz na rua? Faço. Agora não por causa da pandemia, mas a gente tem um banner, a gente colocava lá no Parque das Nações e colocava hipnose grátis, experimente aqui. A maior parte das pessoas que já chegavam até a gente, elas já vinham predispostas. Então elas já chegavam hipnotizadas, vamos dizer assim. Então aí você mandava algumas sugestões e pronto. Então eu já fiz na Paulista, estava comentando com os meninos aqui antes, atravessando a Paulista, vinham 3 estudantes, eu pisei no pé de um e coloquei a mão no ombro e falei, colado. Totalmente colado, e o cara ficou colado no meio da Paulista. Do nada? Assim, do nada. Então, assim, são coisas que pode ser que dê muito certo e pode ser que não dê nada. Aí o cara vai falar assim, esse cara é louco. Mas o cara ficou colado lá, entendeu? Eu tive que instalava o dedo e saía fora. Então, assim, fala, tá de escola, como eu fiz com o Caio aqui. O Caio ficou até gago, gente. Então... até gago o Caio ficou. Isso depende muito de pessoa para pessoa e depende de como a coisa, como foi conduzido, né? Então, por exemplo, aqui, às vezes, por exemplo, pelo ambiente, você como tá cuidando, você tá cuidando, né? Tá cuidando aqui, tá cuidando ali, então você tá preocupada com algumas coisas. Não, mas o gosto eu ainda tô sentindo ainda. O gosto do limão? O gosto do limão eu ainda tô sentindo. Mas tem muitas coisas que a gente faz, normalmente eu finalizo com um presente feliz para as pessoas, né? Toda vez que a gente faz uma hipnose na rua, né? Aí eu agradeço a pessoa pela confiança e falo, vou te dar um presente. Normalmente eu deixo um momento feliz ancorado. Então a pessoa, por exemplo, aperta a orelha, ela vem aquele sentimento de um dia feliz. Isso depois que acabar a entrevista eu faço e você posta pra galera depois explicando como funciona. Pode deixar. Aí, então assim, esse presente feliz é uma forma de agradecer para as pessoas pela confiança que elas tiveram, porque isso vai muito da confiança, tem que gerar esse rapport, né, que a gente fala, você conseguir, não chega a ser, não é uma autoridade, mas não, a pessoa olhar para você e confiar em você e se entregar naquela experiência, então isso é bem... Bom, oi Neide, boa noite para você, linda, tudo de bom, tá?
Viu? Eu falei que você é forte. Ah, Edmilson é um barato. Edmilson, ele é fiel. Todos os dias, todas as lives ele tá. Legal. Obrigada, viu? Obrigada ao grupo Treme Treme, que sempre apoia a gente aí nas nossas lives. Vamos lá. O herege. Por quê? E pra gente encerrar, o que você espera? Então, o herege, ele surgiu para mim com uma música, inclusive até uma música gospel, né? Que é do Mauro Henrique. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem essa música. E ela fala sobre muitas coisas com relação a questão religiosa mesmo, mas assim, a forma como o ser humano se porta diante de algumas coisas, né? Então, tem uma parte que fala lá, né, tipo assim, se você não consegue fazer o bem sem olhar a quem, né? Ou se você tipo assim, tem uma lá que fala assim, expulseis demônios em teu nome, mas os pecadores que morram de fome. Então, de que adianta a gente ficar pagando essa de certinho, de sou assim, que faço assim? Só que se no nosso dia a dia, se a gente vê as pessoas que a gente... As pessoas mais próximas da gente, a gente não tem esse cuidado, não tem esse zelo, né? Com essas pessoas. Ou você vê coisas que você não concorda e você tem que ficar, não, é isso mesmo, amém, 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 né? Como você mesmo falou agora há pouco lá, se fosse assim, você ainda estava na TV. Né? Então, assim, porque você não concordou com algumas coisas, então para algumas coisas você é herege também. Então, nesse aspecto, acho que assim, o nome é forte, é bacana, vai gerar um pouco de desconforto, e isso para mim é bom, porque todas as vezes que a gente sai da nossa zona de conforto, aí as mudanças acontecem. Então eu acredito que o que eu quero trazer é justamente isso, provocações e mudanças, não que eu vá gerar isso em você, mas que as pessoas que eu vou trazer aqui, as histórias que vão ser contadas, elas possam gerar essa mudança na sociedade, de repente, e fazer uma boa ação, mesmo sendo então, um herege herege. seria para transformar vidas. De certa forma, sim. Eu acho que, na realidade, tudo que eu faço na minha vida é para isso. Para transformar vidas. Exato. Isso é muito interessante. Então, seja bem-vindo ao Estado Online. Obrigada por escolher a gente, tá bom? Eu que agradeço. Quero mandar um beijo aí para o Júnior Mendes, meu pupilo, esse aprendeu comigo, está arrebentando lá na Band FM em Fátima do Sul. Nem ele acreditava nele mesmo, mas ele está lá agora, a postos, arrebentando ali no sul do estado. Grande beijo, Júnior. Ele disse que tem vontade de ser hipnotizado, mas ele tem medo, então você não vai ser hipnotizado. Mas aí depois, no ambiente contaminado, ele perde o medo. Perde? Porque quando tiver muita gente, assim, principalmente quando a gente faz no parque, você vai vendo as outras pessoas e você vai vendo que não é nem um bicho de 7 cabeças. Chamar você aqui, Júnior, para você ser hipnotizado pelo herege. Na realidade, todas as pessoas já foram hipnotizadas alguma vez, né? Se a gente pudesse substituir o nome hipnose por um outro nome, seria? Hiperconcentração. Hiperconcentração? Isso. Então, por exemplo, quando você assiste um filme, o filme é triste, e você se emociona, chora com esse filme. Choro igual a criança. Aí a pergunta, você está vivendo aquilo? Não. Você está no sofá da sua casa. É. Então, o seu subconsciente, ele não distingue realidade de fantasia. Então, a partir do momento que ele acredita que aquilo é verdade, o seu cérebro solta a química. Por isso você chora, por isso você fica adrenalinado, com filme de ação. Então, assim, de acordo com o que você vê, você tem uma reação, porque você acaba vivenciando aquilo como se fosse verdade para você. Então, a hipnose é isso. Você vai tentar hipnotizar mais pessoas, hein, herege? Eu não tento. Aliás, você vai hipnotizar pessoas? Com certeza. Sempre que a gente tiver a oportunidade. Então aguarde. O herege, logo, logo, aqui no estadoonline.com.br. Eu espero vocês até a próxima live. Amanhã, não esqueça, viu? Amanhã nós vamos falar ao vivo com Delcídio do Amaral. Vamos falar sobre a Bandeira Vermelha 3 e um possível racionamento de energia no estado de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste brasileiro. O ministro de Minas e Energia disse que não, mas será? Ninguém mais gabaritado para falar sobre o assunto do que ele. Delcídio do Amaral, ao vivo amanhã, às 18 horas, com Keliana Fernandes. Em Foco, estadoonline.com.br. Dando o que falar e incomodando. Beijo, eu fui. Obrigada, Álvaro. Eu que agradeço. Até mais, até a próxima. Tchau.